como você faz para vender os seus projetos de arquitetura ou de design de interiores. Logo que eu me formei, eu passei por muitas coisas, mas eu quero compartilhar aqui contigo algumas delas que fizeram toda a diferença para que eu realmente começasse a ter sucesso e conseguisse vender os meus projetos. O fato é que o arquiteto na faculdade, ele não aprende a vender projetos. Ele nem aprende a vender, quem dirá e o que é vender. Muitas vezes a gente acha que a gente vai sair da faculdade, vai abrir um escritório lindo, maravilhoso, e os clientes vão bater na nossa porta e vão vir fazer projetos com a gente e tudo vai ser lindo. Mas a realidade é que não vai acontecer isso, né? Inclusive no marketing digital a gente chama de marketing de esperança. É aquele marketing que você fica esperando o cliente aparecer na porta. E a realidade, a dura realidade que os estudantes de arquitetura e os recém-formados não sabem é que isso não vai acontecer. O cliente não vai bater na sua porta. É triste, é dolorido, mas é a mais pura verdade. E eu lembro que logo quando eu me formei, como eu já havia trabalhado em uma loja de revestimentos que tinha muito contato com arquiteto, com donos de obras, eu pude entender um pouquinho sobre esse mercado de vendas. Só que nesse lugar que eu trabalhei, a maneira de vender não era uma maneira muito legal ao meu ver, né? Eu não me sentia confortável daquela maneira. E eu acredito fortemente que você também deve ter muitas dificuldades na hora de vender. Realmente se sente desconfortável. Eu me senti por muito tempo como se eu estivesse atrapalhando a pessoa, né? Cada pessoa que eu ia oferecer um projeto, eu sentia como se eu estivesse incomodando ela. E isso foi algo que me limitou muito para que eu pudesse ter sucesso com vendas. Mas aí, eu comecei a observar o que fazia com que alguns escritórios tivessem tantos projetos e vendessem muito, e já outros não tinham resultado, não vendiam, faziam um projeto lá que outro. Sendo que eu observava que muitos daqueles que tinham resultado, eles não tinham bons projetos, assim, não era nada fora da média. Eram projetos bons, claro, mas nada demais. E eu comecei a pensar, mas o que está acontecendo? Porque quando a gente está na faculdade, a gente tem muito aquela concorrência de fazer o melhor projeto, né? Para o nosso professor olhar, avaliar, a gente ganhar uma boa nota. Só que quando a gente entra para o mercado de trabalho, a gente se depara que nem sempre o melhor projeto é aquele que tem mais sucesso, né? Aquela pessoa que fazia os melhores projetos na faculdade, nem sempre ela tem grandes resultados no mercado de trabalho. E aí é que eu me senti meio que, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Né? E daí no mercado em que eu trabalhava, em que eu comecei a atuar, né, a cidade que eu comecei a trabalhar, os arquitetos eram muito agressivos. Eles tinham muitas parcerias com empresas da região e essas empresas simplesmente indicavam eles. Então, eu tinha que visitar aquelas empresas para me apresentar e para dizer, olha, eu estou no mercado agora, eu também faço projetos. E eu lembro que um dia eu saí de casa de manhã cedo com uma lista de empresas que eu ia visitar. Eu simplesmente parei na metade do caminho e comecei a chorar desesperada, porque aquilo para mim era algo muito massacrante de se fazer. Era algo muito ruim. Era muito difícil para mim chegar num lugar e oferecer o meu trabalho. E eu sofri muito com isso durante muito tempo. Eu fiquei sem ter bons resultados, justamente por ter todo esse medo de mostrar o meu trabalho. E eu sempre dizia, eu vou encontrar uma maneira diferente de vender sem que eu precise ficar visitando as empresas e as pessoas. Foi aí que eu então fui buscar me desenvolver nessa área de vendas. E a primeira coisa que eu encontrei no caminho foi que essa ideia de vender o meu trabalho era uma crença limitante. Né? O que é uma crença limitante? É algo que a gente acredita, mas que não necessariamente é uma verdade.
Pode não ser uma verdade, pode ser simplesmente algo que eu acredito que me limita de crescer. E eu percebi que vendas é tudo. Tudo na nossa vida é uma venda, né? Quando eu acordo de manhã e, enfim, tô preparando o café da manhã para mim e para o meu marido e digo para ele, vamos comer um ovo? Eu estou vendendo para ele a minha ideia, né? Seja algo extremamente simples. Eu estou com meus pais viajando e de repente eu digo, vamos jantar no restaurante tal, porque eu ouvi falar que ele é muito bom e eu quero muito provar aquela comida. Eu estou vendendo uma ideia para os meus pais de que eu quero ir naquele restaurante. Então, tudo é venda. Você precisa entender que tudo é venda. Tudo que a gente faz, a gente acorda e dorme vendendo algo. Seja uma ideia, seja uma opinião, seja um projeto, seja um sonho que a gente tem. Tudo é venda. E quando eu comecei a observar de outra forma a questão da venda, eu percebi que muita coisa mudou para mim. Eu realmente consegui mostrar o meu trabalho para as pessoas de forma mais leve. Eu acho que o grande segredo de tudo é a gente fazer tudo com muita leveza. E quando eu consegui ressignificar essa crença que eu tinha com relação à venda, eu percebi que vender era algo muito mais simples do que aquilo tudo que eu enxergava. E aí eu fui então estudar o que as pessoas que vendiam muito bem, né, o que elas tinham em comum. E eu percebi que elas realmente acreditavam muito naquilo que elas estavam vendendo. Então, primeiro ponto para você realmente conseguir vender a sua ideia, o seu projeto, aquilo que você está se propondo a vender, você precisa acreditar muito que aquilo que você está oferecendo é realmente genuíno, verdadeiro e que vai fazer toda a diferença na vida dessa pessoa, né? Seja o seu cliente, seja um possível parceiro de negócios. Então, essa é uma das coisas, é uma das chaves mais importantes. Você realmente precisa acreditar que aquilo que você faz vai melhorar a vida das pessoas pelas quais comprarem o seu negócio, a sua ideia, o seu projeto. Então, comece a pensar se você realmente acredita e se você não está acreditando, fortaleça isso dentro de você. Você precisa acreditar. Porque, de fato, se você faz um projeto com toda a dedicação, todo o cuidado, todo o carinho, você vai melhorar a vida daquela pessoa que está comprando ele. Então, você tem que oferecer essa ideia. A pessoa tem que ter acesso ao seu negócio, à sua ideia, ao seu projeto. Hoje eu acredito fielmente que os meus clientes ou que as pessoas que querem contratar um projeto, elas precisam fazer o projeto comigo, porque eu vou fazer um excelente trabalho. Eu realmente vou parar o meu tempo, eu vou escutar aquilo tudo que é importante para elas e eu vou fazer o melhor que tiver ao meu alcance. Então, observem como muda a nossa maneira de pensar assim que a gente tem essa nova visão do que é vender. Uma maneira que é super comum a gente conseguir vender mais projetos é a gente ter boas parcerias. E aí é muito importante você pensar na seguinte lógica: como eu vou fazer parceria? Quem são as pessoas que eu vou fazer parceria? Primeira delas é pensar onde é que está o meu cliente. Então vamos pensar que você faz projeto de interiores de apartamentos, né? Você decora e mobília os apartamentos, faz projetos, né, de apartamentos. Como é que você chega nesse cliente? Uma maneira é através das redes sociais, informando ela, que isso é uma outra coisa que eu vou falar em seguida. Mas a primeira coisa é, quando a pessoa vai comprar um apartamento, quem é que ela tem contato primeiro? Né? É com o corretor de imóveis ou com uma construtora. Então, um bom parceiro de negócio para você é uma imobiliária, é um corretor ou uma construtora que talvez já faça a venda para essa mesma pessoa diretamente. Então, você tem que ter parceiros que vão indicar você assim que o cliente comprar esse apartamento. E da mesma forma, serve para qualquer outra área. Pense primeiro, antes do cliente contratar o seu trabalho, né? Contratar o trabalho de um arquiteto, quem é que vem antes de você? Quem é a pessoa que ele tem contato antes de procurar o arquiteto?
são essas pessoas que você precisa fazer parcerias. E aí você pode trabalhar com comissionamento, você pode trabalhar com troca de serviços, a pessoa te indica, você indica ela. Tudo vai depender do relacionamento que você vai construir com essas pessoas. Mas essa é uma maneira super legal de trabalhar e de vender mais os seus projetos. E a segunda maneira que eu descobri, que eu acho que é uma das que mais funciona, é você gerar conteúdo de valor para o seu cliente. Mas Yasmine, o que é gerar conteúdo de valor? Bom, você já deve saber, já deve ter percebido que a internet veio literalmente para ficar. As pessoas estão o tempo inteiro nas redes sociais. E aí é o lugar que o seu cliente também está. Quando você aprende a comunicar para o seu cliente da maneira certa na internet, a sua chance de vender projetos aumenta e muito. E de que forma você aprende a comunicar com o seu cliente? Gerando conteúdo de valor. E o que seria conteúdo de valor? É você fazer postagens que ajudem o seu cliente, né? Um dos erros muito comuns que eu vejo na arquitetura são as pessoas postando apenas fotos dos seus projetos. Elas postam foto do seu projeto, elas postam foto de si mesmas viajando em uma obra. Agora pensa comigo. Você quando está na internet pesquisando sobre algum assunto, enfim, pesquisando sobre algum fornecedor, quando você entra na rede social dessa pessoa que você quer contratar, o que tem mais valor? Ela ter uma postagem te ensinando algo que talvez você nem pensou antes de contratar alguém, e isso pode mudar completamente sua maneira de contratação, ou você vê apenas uma foto de um ambiente, ou você vê apenas uma foto dela. Com certeza, essa pessoa que está te informando, que está te ensinando algo, você vai ter muito mais conexão com ela. E automaticamente você vai gerar aquele gatilho da autoridade no seu cliente. Porque se você está falando sobre um assunto específico da sua área e a pessoa tá lendo, tá vendo que ela não entendia sobre aquilo, que ela nem sabia que existia aquela possibilidade, aquele problema, aquela dificuldade, ela vai passar a te ver como uma autoridade naquele assunto. Então, você vai passar a ser um grande potencial contratado por ela. Então, por isso que é tão importante você focar em gerar conteúdo de valor, realmente ensinar o seu cliente sobre algo. Quando eu me dei conta disso, tudo começou a mudar no meu mercado, porque as pessoas passaram a me procurar para me contratar simplesmente pelo fato de eu estar comunicando algo que elas não sabem. Eu estou ensinando os meus clientes. Quando você ensina, a pessoa automaticamente se interessa pelo seu trabalho e ela vem até você querendo te contratar se de fato o seu trabalho servir para ela naquele momento. Então, você pode fazer boas parcerias com as pessoas certas, ou você pode, a partir de agora, começar a gerar conteúdo de valor para a sua audiência, para os seus clientes, e você vai perceber que vai mudar completamente os seus resultados. Então, é dessa forma, né? Existem muitas outras, mas eu vim aqui hoje para te trazer essas duas dicas que são muito importantes, que foi o que realmente deu muito resultado no meu negócio e dá até hoje. São essas: faça boas parcerias e gere conteúdo de valor para o seu cliente. Tire o foco de você. Eu acho que o arquiteto tem essa peculiaridade, né? A gente é muito artista na nossa profissão, né? A gente projeta ambientes, a gente realmente faz coisas muito legais. A gente é artista, né? Eu acho que a gente é artista. Eu acredito nisso. Mas ao mesmo tempo, a gente tem um foco muito grande em nós, no que a gente acredita, no que a gente quer, no que a gente gosta. Mas quando a gente está vendendo algo, a gente tem que tirar o foco da gente. A gente precisa entender que o foco não somos nós, o foco é o nosso cliente, o foco é a felicidade do nosso cliente, o foco é o resultado na vida do nosso cliente. Quando você entende isso, você muda completamente o jogo do seu negócio e você passa a definitivamente
ter muitos resultados, a vender muitos projetos, a fechar muitas parcerias e a ter muitos resultados. Então, tire o foco de você. Foque no seu cliente, no que é importante para ele, no quanto você vai agregar a vida dele com o seu trabalho. Quais são as maiores dúvidas que ele possui? De que forma você pode ajudar ele? Porque quando você dá informação sem cobrar nada em troca, a partir do momento que a pessoa tiver a demanda de precisar de um projeto, ela com certeza vai lembrar primeiro de você, depois da concorrência. Então observe o poder que tem quando você cria essa conexão de oferecer o máximo que você pode do seu conhecimento para ajudar um potencial cliente.